Bom dia! E Bom aí, dia, Rosa. galera? E aí, tudo certo com Good vocês? morning. Tudo? Tá indo. Hum. Estão descansados? Ah, Acordando? Ó, vocês tiveram uma semaninha para acordar meio-dia, acordar só meio-dia, sem aula, sem professor perturbando. Conta. Deu para descansar? é, eu. Gente, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Então, deixa eu ver se a galera tá aí. Qual é o nome? É Laisla, o nome Liza. da aluna nova? Liza. Hã? Liza. Ah, Laisa. Ela tá por aí? Oi, Tá. Ei, seja bem-vinda. obrigada. Eu sou a professora de arte, meu nome é Rosa, tá? Tá bom. Quiser, meu bem, tem meu número lá no grupo, o que precisar a gente está à disposição, tá? Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, gente. O recadinho é o seguinte, antes da gente começar. Sabe que agora a gente tem um outro recurso em relação ao lançamento das atividades para vocês realizarem, né? Todo mundo já está ciente lá sobre o sala de aula lá no Alunos. Então, ninguém respondeu, então, né? Então, o que acontece? Já inseri lá uma atividade, eu vou explicar agora, né, o conteúdo, coloquei lá a atividade. O que acontece? Vocês não vão me enviar mais nada por e-mail, WhatsApp, tudo quando eu for olhar, quando eu der um trabalho, tudo vai ser por lá. Algo difícil que acontecer, tá? A gente está se falando no grupo, eu mando recadinho lá para vocês. Mas lá, não aconteceu na turma de vocês, mas em outras turmas, quando eu já lancei atividade, o aluno só vai lá e coloca assim, concluída, devolvida, lá a atividade. Só que o menino vai e não põe o anexo. Ele não tivesse lá como concluída, mas não realizou a atividade. Então, vocês fiquem ligadas nisso aí, que esse novo recurso, né, o sala de aula, para todos os professores, todas as disciplinas. Então, para não acumular atividade, todo dia, quando você estiver de bobeira aí, teve aula pela manhã, de tarde eu começo a ver as atividades e tal. Vai lá e entra de aula, que é por lá que vão ter. Vai ter essa questão de olhar o que tem para fazer ou não. Então, concluída, mas vocês têm que anexar. Se você não coloca um anexo à atividade, é como se você não tivesse realizado nada para mim. Eu não consigo ver nada aqui, certo? Então, fiquem ligados Rosa, aí. Oi. igual eu Pode fiz essa falar. atividade, eu marquei como concluída lá na sala de aula. Só que é porque eu tiro foto no meu celular. Aí eu tirei e mandei pro seu e-mail, mas tem que ser pelo sala de aula, pode ser assim, como eu fiz. Isso aí, ô Sara, tem que ser pelo sala de aula. Eu ia até te responder lá, eu vi seu e-mail, né? Tem que ser tudo por lá, porque é lá que a gente vai ter esse controle aí de atividade de vocês. Aí é o que eu falei para vocês. Se for, às vezes, é um arquivo grande, é um trabalho assim maior que vocês têm que fazer e tudo, a gente se fala pelo grupo, fala, gente, não precisa, vocês me enviam pelo zap aqui e tal. Mas, portanto, como são atividades relacionadas ao livro, você vai mandar por lá, entendeu? Então pode mandar digitado, né? É para mandar digitado no caso. Não, lá pode mandar por fora.
Agora, eu não sei, gente, lá nesse novo recurso aí, se tem que, tipo, configurar para... Vocês que têm mais a questão da tecnologia, são mais avançados aí, não sei se tem que mudar para PDF, essas coisas assim, para conseguir anexar, entendeu? Vocês deem uma olhadinha lá, tá? Como que tem que ser esse anexo, né? Esse arquivo. O espaço do arquivo, pelo que eu entendi, é maior do que lá no outro, quando entrava lá no Alunos Book, entendeu? Então, se tiver dúvida, pergunta para mim, ou Danilo, né? Que é o coordenador, ele está mais, né, sobre o assunto e tal. Mas, enfim, sempre vocês vão olhar por lá e fazer atividade por lá e lançar lá, que a gente vai ter o controle lá, já aparece na sala toda quem concluiu, quem está pendente, a gente vai ter o prazo de datas. Então, vocês sabem que a prática provavelmente vai ser um número, um valor bem mais significativo esse trimestre, não só para a arte, para todas as matérias, né? Porque esse semestre são 70 pontos, certo? Então, as atividades aí cumpridas, ela vai ter um valor significativo, então não deixa de fazer não, beleza? Então, qualquer dúvida pode me chamar no privado, joga lá no grupo, que a gente está aqui, para a gente interagir mesmo, é um ajudando o outro, beleza? Então, deixa eu abrir aqui o slide para a gente começar. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, capítulos que eu falei na passada, as atividades do grupo. Eu não vou cobrar agora, não. Vou cobrar só dessa fundo, só desse agora, como eu já lancei lá no sala de aula. Então, desse 12º para frente, aí eu vou estar avaliando. Beleza? Ah, Rosa, enquanto, sei lá, 2 pontinhos em cada capítulo, façam. Não deixam de fazer, tá? Deixa eu abrir aqui, então, o slide para a gente começar aqui. Vamos lá. Abriu para vocês aí, gente? Abriu? Não. Ah, agora foi. Foi? Show, Foi. então. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Coloca o nomezinho, tá, gente? No chat aí, tá? Coloca na lista de presença aí, no chat, o nome de vocês. Beleza? Esqueçam não, tá? Vamos começar, então. Deixa eu começar aqui. Tá. O que a gente vai falar nesse capítulo? A gente vai falar um pouquinho dessa arte, né? Voltada exclusivamente para o nosso país, período aí de ditadura, né? Então, a gente vai falar, Rosa, mas a ditadura durou um pouco tempo a mais, tal. Sim, mas a gente vai falar essa arte brasileira aí voltada para os anos 60 e 70. Eu sei que esse conteúdo, de repente, vocês veem, né, com mais apurado, assim, mais detalhado lá na história, né? Que a professora de história, ela fala mais detalhado nesse contexto histórico em si. Então, a gente vai falar um pouquinho da arte, o que os artistas faziam, né? Quais os recursos que eles tinham que driblar, fazer para ir contra essa ditadura, certo? Eles continuarem se manifestando, tentando driblar isso tudo que estava rolando, certo? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês dessa representação, verdade, desse pensamento que foi proibido durante a ditadura militar. Então, ela é bem expressiva, ela é bem objetiva, né? Você olha a imagem e já consegue fazer essa interpretação de tudo que rolou nesse período.
Aqui, nesse outro slide, eu coloco um pouquinho desse contexto. O que estava rolando? Então, eu falo para vocês que começa lá em 64, quando a gente fala em ditadura, a gente período, né? De 64 a 85, né? Então, foi um período, se vocês conversarem com os mais antigos, né? Com avó ou alguma pessoa que vocês conheçam aí que tem, né? Que seja mais velho, eles vão falar muito, né? Sobre esse assunto, o que rolou. Então, nesse primeiro momento, o governo o quê? Vai negligenciar essa arte de protesto que a arte tinha, força que a arte tinha, que eram essas linguagens, né? Através da música, né? Das pinturas, né? Das artes dos cinemas, dessas linguagens todas aí. Então, essas linguagens, né? Que eu citei para vocês, esses instrumentos que os artistas tinham, foi o instrumento que foi criticar esse regime, isso tudo que estava acontecendo. Então, eles iam contra isso que estava rolando e, com isso, ia incentivar o quê? A denúncia, denunciar essa falta de idade, incentivar a rebeldia das pessoas em relação a isso que está rolando, né? Aí, com isso tudo, vai ser institucionalizada essa censura prévia, né? Então, os militares surgiram para intimidar e ameaçar os agentes artísticos. Então, quando a gente fala nessa censura prévia, a gente pensa, né, no ato institucional número 5, né? Então, eles vêm com esse ato institucional que durou cerca de 10 anos, né? Então, não foi até o final da ditadura, certo? Esse ato institucional número 5, ele vai ter o quê? Ele dá o poder, olha lá, o poder de exceção aos governantes para punir os que fossem inimigos do regime. Então, conhece com manifestações, falas, música, arte, que viesse contra aos militares, a tudo que estava acontecendo, ia ter a punição. Aí aqui eu trago algumas imagens para vocês do que estava acontecendo, né? Que as pessoas os artistas, a sociedade em si, para a rua para falar dessa censura. Então, contra a censura, pela cultura, censura não, teatro calada, cultura parada. Então, isso atingiu várias esferas aí das linguagens artísticas, a gente fala aí nesse ato institucional. Aqui é outra imagem. Então, o que vai surgir? Novas formas de expressão, crítica, reflexão. Então, as pessoas vão produzir, vão negar, vão ir contra o que o sistema estava pregando, certo? Aqui, hoje, a gente vai falar um pouquinho, eu vou trazer para vocês além do que tem no livro de vocês, no capítulo 12, algumas linguagens artísticas. Então, o que rolou, de repente, na música, com alguns exemplos lá de obras que os artistas tentaram, às vezes, driblar isso daí, através de recursos para não ir de frente, às vezes foram, alguns artistas ser exilados por isso tudo que estava acontecendo. Enfim, vamos lá. Aqui eu coloco alguns artistas para vocês, né? Peguei fotos do período, Chico Buarque, Caetano, Gilberto, né? Que esses artistas eles tiveram que fazer, como eu falei para vocês, utilizar mecanismos
para ir contra essa censura. Então, em suas letras, eu vou mostrar uma letra aí para vocês de música, que eles vão utilizar isso daí. Então, eles utilizavam invenções, ironias, duplos sentidos, metáforas, tudo isso que nesse período foi criado esse departamento de censura de versões públicas. O objetivo era achar, né, como se fosse esses embate que a população, esses artistas estavam tendo através das suas composições, das suas artes em si, certo? Aqui eu já falei para você, então eu falei da música. Isso aqui é uma arte conceitual. A gente não chegou nesse período, eu acho, de arte conceitual, a gente já viu. Quando a gente fala em arte conceitual, a arte não está em si na beleza, na estética, né? A arte está em si na mensagem, no que ela quer passar, no significado. Então, quando a gente fala em conceito, é conceito, né? Então, é o significado dela em si. Então, eu acho que eu já tenho essa obra. Então, nesse período, o artista, né? O Cildo Meirelles, ele vai sair distribuindo cédulas por São Paulo com esse carimbozinho aí. Quem matou Herzog? Então, para ele não ir de frente lá para a ditadura, né? Falar o que ele pensava em relação à morte do amigo, né, que foi um jornalista, Herzog, ele foi morto na cadeia. Os militares falavam que ele tinha cometido suicídio, mas todo mundo sabia que os militares tinham matado ele em si. Então, ele, para não ser contra isso tudo e também sobrar para ele saiu distribuindo essas cédulas aí, indignado com isso que estava com isso tudo que estava acontecendo. Então, essa outra manifestação que o artista, né, ele tenta driblar essa ditadura, essas coisas que estão acontecendo no momento. Outra imagem aqui que eu vou trazer para vocês, né, dessa imagem que foi exposta lá em 67 no Salão Nacional de Arte Contemporânea pelo Cláudio Tosi. Então, vai ser danificada essa obra. Ele coloca o Che Guevara, né, que é o símbolo da Revolução Cubana, coloca crianças, né, situação ali miseráveis e trabalhadores ali em protesto. Então, eles vão olhar, quem era da direita acha que aquilo tudo é algo que está indo contra a ditadura e tudo mais, eles vão também danificar, vão cometer um protesto através, né, dessa pichação, tudo no trabalho aí exposto. E outro, então eu falo da música, então, vários recursos lá na arte que os artistas vão, né, utilizando para driblar isso daí. Essa música vocês conhecem, é uma composição, né, do Chico Buarque com o Gilberto Gil. Só para conferir aqui se é o Caetano ou o Gilberto, mas é o Caetano. Não, é o Chico Buarque e o Gilberto mesmo. Que depois vai ser lançado no trabalho do Chico Buarque, essa música. Então, eu trago interpretações para vocês. Então, como eu falei, não ser essa coisa direta, eles vão usar recursos. Então, eu coloquei em negrito e coloquei o que significava do lado, o que ele dizer. Mas ele utilizou essas metáforas e tudo para produzir isso. Então, Pai, afasta de mim esse cálice, né? Aí repete, aí por fim ele fala, de vinho tinto de sangue. Então, o que ele quer dizer nisso daí? Faz essa analogia, essa secção voltada lá para a paixão de Cristo, que é o quê? O sofrimento que toda a sociedade tá passando com esse regime autoritário que foi a ditadura. Então, ir de frente, ele vai usar esse recurso aí usando outras palavras. Olha a outra partezinha que eu coloquei em negrito para vocês aí,
outra realidade menos morta, né? Olha lá, ó. Outra realidade quer dizer o quê? Na qual os cidadãos não tivessem individualidade e seus direitos anulados, né? Então, essa música, ela vai falar um pouquinho de todo esse período que as pessoas estão passando, que está rolando nesse período aí da ditadura, né? Essa censura. Hoje a gente vê muito, alguns momentos também, né? Aí começam a falar da censura, né? E tudo mais em algumas produções artísticas. Acho que a gente até já conversou, foi o ano passado, se eu não me engano, na Bienal, que eles colocaram livros, né, que falavam do homossexualismo, aí tiraram, né, da Bienal, tal, aí começaram a falar de censura, foram para fazer protesto. Quando teve a exposição com o rapaz com o corpo e a mãe, né, leva o seu filho para a exposição, o menino começa a tocar no corpo nu. Então, tudo se fala, né, foi censurado, tudo mais. Enfim, a gente tem os momentos da arte que ainda a sociedade, né, ainda impõe algumas coisas como não pode expressar aquilo, que não pode ser daquilo, e a gente sabe que hoje a gente tem uma liberdade de expressão maior, muito mais do que naquele. Então, essa outra aqui, que eu vou mostrar que também rolou nesse período, em 70, foi que o artista Arthur Barril, ele vai pegar várias trouxas ensanguentadas, no caso não é sangue, né? Ele colocou aí como se fosse carne, essas coisas, e tinha o sangue, não o sangue humano, né? O que eu quero dizer para vocês. Mas eles pelo rio LH, o rio Arrudas, para conferir, né? Como se fossem corpos mesmo ensanguentados e tudo mais. Então, essa arte de protesto do artista, né? Desse artista no período, que hoje a gente tem, né, essas imagens por fotos, né, do que rolou no período, para mostrar esses corpos, né? O que ele quer mostrar em si, Rosa? É uma arte de protesto, para mostrar os corpos que estavam sendo desolados, mortos nesse período aí da ditadura, e contra tudo isso que está rolando. Então, foram encontrados essas trouxas, né, no rio, e foi ficando assim no canto, nas laterais do rio, né? Então foi achado. Então, quando eles foram olhar ali, achando que era realmente o corpo, né? Eram pessoas ali mortas, mas era isso daí que o cara quis representar. Então, aqui outras imagens, ó, na trouxas, né? Pela borda aqui dos rios, tal, do rio, para mostrar isso daí. Então, aqui eu trouxe um pouquinho de algumas coisas que rolaram no período, né? Que foi, assim, destaque, né? Então, artistas foram exilados, artistas foram presos, devido a isso tudo que estava acontecendo. Uma banda que não teve muito, assim, que não foi muito, não teve muito problema dura, foi a Jovem Guarda, porque esse grupo não falava muito nos seus temas, né? O tema ali das suas obras, né? Das suas músicas, não eram temas que abordavam algo que fosse contra a ditadura, era algo falando de amor, de juventude, de rock e tal. Então, não foi uma banda que teve muito essa de censura e tudo mais no período. Eu falei para vocês que um grupo que surge nesse período, né? O tropicalismo, a gente falou um pouquinho, já falei dele falei dele com vocês. Então, é uma banda que surge nesse período da ditadura. Então, vai
vai retratar ali músicas, né, que vai contra essa, né, isso tudo que está rolando. Então, aqui a gente começa a ver, eu falei, estou falando dos anos 70, é um período que vai surgir os festivais de música. Então, a música popular brasileira, ela vai ser... O festival vai ter uma importância muito grande para a música popular brasileira, porque é a partir desses festivais que vai dar um up aí para essas bandas, tal. Coloco para vocês aí o que essas bandas, quais eram os temas que rolavam, né? Coloquei até em negritos: lirismo, combate, a emoção, protesto. Então, esse período, né? Que vai ter o destaque, vai ser o tropicalismo, né? Como eu falei para vocês. Então, quando a gente fala nesses festivais de canção, a gente pensa nessa resistência à ditadura. Então, eles colocavam letras, como eu falei para vocês, esses recursos. Então, não tinha meio que esse medo, né, da ditadura e tudo mais, não. Eles botavam a boca no trombone mesmo, tudo que estava acontecendo, certo? Aí aqui, tropicalismo, como eu falei para vocês. Aqui eu cito algumas músicas, né, que vão ter destaque no festivais. Os artistas, né, Jair Rodrigues, a imagenzinha Rodrigues, Caetano. Então, hoje, essas bandas que a gente vê hoje, esses grupos que a gente vê hoje, até hoje na mídia, né, Caetano, Gilberto, Chico e tal, eles começam aí nesses festivais, eles começam a surgir essa música popular brasileira aí. Eles dão uma abertura maior à música popular brasileira nesse período de festivais, que eram o quê? Eram televisionados, né? Passava-se, né, na televisão. Então, eu coloquei um pouquinho do resumo, como é que foi para vocês. Então, primeiro começa lá nos céus, né? Então, tem muito sucesso. A TV Record também, ela vai, né, de São Paulo, ela também vai criar o seu próprio festival, né? Então, vai dar mais visibilidade a esses jovens, que até são jovens compositores e intérpretes da MPB. Eu tinha citado isso para vocês. Então, ó, a Elisa, se vocês já assistiram o filme dela, então foi no auge, que ela está no auge, né, da carreira e tudo dela, que ela vai, morre e tudo mais. Então, depois vem para a TV Globo tal, e depois chega um período que vai acabar tudo isso daí. Mas é a partir desses festivais, um up aí para essa música que hoje está aí na mídia, certo? Tá. Como eu falei, então eles vão criar, driblar essa censura com vários recursos, né? Então, eles vão, a ditadura, isso tudo, eles vão detectar as letras, claro, muitas das vezes eles vão conseguir enxergar na letra, querem fazer essa interpretação, né, esse duplo sentido aí, né? Então, tem o caso do Chico, que teve que se autoexilar na Itália, Caetano e Gilberto. O Caetano e Gilberto, eles, em algum programa que eu assisti, eles contaram como é que eles ficaram muito mais próximos nesse período, né? Que eles tiveram que abandonar o país, que ficaram presos, né? Juntos, tal. Então, se tornaram bem amigos, bem próximos nesse período aí, né? Realmente foi um período bem marcante para a história, né, do nosso país e para a história da arte, né? Da arte em si. O que os artistas tiveram que fazer para driblar essa censura, isso tudo que estava acontecendo.
certo? E ainda tem muita gente, né, que é ignorante, né, que a gente sabe que é ignorante, quando fala, né, em política e tudo, vamos voltar à ditadura, vamos voltar, né, realmente, eu creio que uma pessoa que fala isso daí, ela não tem informação completa, né, do que aconteceu nesse período da ditadura aí no nosso país, né? Então, a gente analisando aqui, nesse período também, dos anos 60 e 70, o teatro, né, brasileiro começa a ter destaque, então, né, com o Nelson Rodrigues. Então, esse vestido de noiva aí é uma peça teatral que ela vai ter várias reproduções. Então, várias reproduções dela. Então, o Nelson Rodrigues, né, esse cara fantástico aí, ele vai falar um pouquinho desses conflitos, um pouquinho dessa condição da sociedade, essa vida das pessoas, esse contexto da sociedade brasileira, essa realidade, né? Então, em 43 tem uma versão, é igual novela, né? Lá no passado passa, depois tem essa nova versão. O vestido de noiva foi o mesmo esquema. Então, quando surge, né, em 43, e essa aqui é a peça mais recente, né? Do vestido de noiva com o Marcelo Antoni. Esqueci o nome dessas outras duas aqui, atrizes. Certo? A pessoa que tem destaque, gente, período aqui, da ditadura, vai ser a Cilda Becker, né? Que ela produzia nas suas obras, aí tem até no livro de vocês também, né? Ela falava o que ela pensava e ela não tá nem aí com a punição, se tivesse ou não. Ela construía ela participava da comissão do teatro, então ela ia com defesa, ela ia de frente com isso que tudo estava rolando, e ela produzia, fazia, colocava nas suas peças, né? Escrevia o que ela pensava, não estava nem aí com a censura, né? Então, basicamente, nesse capítulo aí, 12, vem falando um pouquinho disso daí. Aqui no slide eu trouxe as outras, né, manifestações, outras linguagens artísticas que rolou nesse período, no período da censura, mas no livro de vocês tem alguns também. Lá no sala de aula, então, nesse primeiro momento, o que tem lá no sala de aula para vocês? Só para vocês entenderem. Tem a página 97 e a página 98, o número 1 até o número 4. Então, é isso daí. Então, você vai passar um trabalhinho aí, depois a gente vê, eu falo para vocês, ou se tiver, eu vou explicar tudo, se for colocar um trabalho. Mas nesse primeiro momento, é só essa atividade aqui, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Algo que não ficou claro? Gente, de todas as turmas assim, acho que o segundo ano foi a turma que menos me deu trabalho em relação às atividades, né? Então, se eu falar para vocês, da turma de vocês que não é pequena, né? Eu acho que só 2 pessoas de quase 40 meninos, né? Que ficaram com nota baixa, né? O resto todo mundo fez, quem às vezes, né? Eu não consegui, não fez na atividade, me mandou depois, mandou assim, já tinha feito, me mandou pelo Zap, enfim. Então, vocês continuem assim, certo? Para a gente não ter esses deslizes, porque eu falo que quando acumula, fica, já tá uma loucura isso, gente, que a gente está vivendo.
fica uma loucura só, se deixa acumular. Então, igual eu falei que já tem essas 4 atividades lá, já faz, dá como concluída e manda o arquivo, certo? E manda o arquivo direitinho. E já aí, provavelmente, falei para vocês, essa prática de vocês vai ser algo bem significativo. Muito, muito mesmo. Então, não mande nada pelo Zap, e-mail, manda tudo por lá. Se tiver alguma dúvida, igual, às vezes, gente, o que aconteceu lá lá? Um aluno meu mandou uma mensagem: professora, eu não estou conseguindo entrar. Quando eu clico para ver a atividade, volta do início de novo. Às vezes é o navegador. Então, tal do Chrome vai e muda para o Mozilla, certo? Às vezes pode ser navegador, tá? Porque estava tendo esse probleminha aí também, certo? Mas qualquer coisa que eu falei para vocês, é comigo, com o Danilo, com outro professor, entrar em contato. O que a gente tiver ao nosso alcance, a gente vai ajudar, tá? Querem falar alguma coisa? Espera aí. Deixa eu abrir a tela aqui. Tá tudo tranquilo, por enquanto? No início é tudo tranquilo, né? Depois pior. Tudo certinho, gente? Beleza. Hein? Sim, sim. Arthur, me fala para mim de Arthur e de Bruno. Eles assistem às outras aulas? Estou O Bruno escutando vocês, costuma não. assistir, o Arthur quase nunca. O Bruno Ah. sim. O Bruno assiste? Assiste. Bruno danado nunca aparece por aqui, né? Esses dias eu entrei em contato com ele trabalhando na IT. Eu estou trabalhando de mar, Bruno, sei. Gente. Enfim, bate isso daí. Qualquer dúvida, pode me chamar no Zap e tal. Então, todos têm, né, do alunos book, então entra por lá para vocês fazerem a atividade de vocês. Então, basicamente isso daí, tá? Boa semaninha. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Beijos. Fiquem com Deus. Tchauzinho, tá? Tchau, Lia, tchau, Sara, tchau, Murilo, Yuri, Keila, Emanuel, Tchau, Rosa. Cíntia, Tchau. Oliver. Tchau, Rosa. Tchau, beijo, beijinhos. Murilo, Flor, Nádia. Bye, bye. Matheus. Tchau, Matheus. Daniel.